Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho estado aqui muito expectante a ouvir esta discussão e, se não soubesse que, efetivamente, ambos os intervenientes pertenceram todos ao mesmo elenco que governou a Câmara até 2013, eu não acreditava. E daí que penso que a maior parte das coisas que foram discutidas aqui não fazem qualquer sentido. Pronto, são assuntos que acho que se deveriam resolver entre vós noutro sítio e não neste órgão aqui. Mas, chegado aqui, eu queria fazer uma pequena intervenção e dar um esclarecimento relativamente a duas questões que fiz na última reunião de Câmara. Relativo a uma questão que foi relativa a um documento que veio à reunião de Câmara para pagamento a determinada junta de freguesia, em que eu pedi esclarecimento. E também sobre essa mesma freguesia, uma questão sobre a existência ou não de uns muros em determinada rua. Eu questionei porque tinha dúvidas e devo esclarecer que essas dúvidas já me foram, portanto, esclarecidas. Uma delas, no próprio dia em que houve a reunião, no final, foi esclarecido sobre o pagamento, se não teria havido aqui um pagamento indevido de uma fatura. Esse esclarecimento foi-me devidamente dado pelo Sr. Vereador Pedro Mortinho, que na altura presidiu a reunião, e fiquei esclarecido, portanto, isto porque a dúvida surgiu, porque em setembro esse documento fazia parte de um lote de faturas que faziam parte da atribuição de um subsídio e eu questionei se de facto não havia aqui uma duplicação. Essa questão foi devidamente esclarecida e, em relação à outra, quero agradecer a rapidez com que me foi dado também esse esclarecimento, que foi a inexistência em determinada rua do muro que foi pago. Efetivamente, segundo as placas que estão lá, o muro não consta nessa rua. E daí as minhas dúvidas. O muro efetivamente existe, mas a cerca de algumas centenas de metros da rua em causa. E daí a minha dúvida, que legitimamente pus aqui na reunião. Sugeria-se, era só o Presidente da Junta de Carnide, que efetivamente colocasse as placas no sítio onde efetivamente devem estar. Esclarecido que fui sobre essa matéria, mais uma vez agradeço a rapidez com que fui esclarecido, queria chamar também aqui a atenção sobre a entrevista que o Sr. Presidente deu a um jornal aqui da Terra, quando é questionado sobre o pavilhão de gimnodesportivo em Pombal. E o Sr. Presidente da Câmara refere que reuniu com todas as pessoas que deveria reunir, nomeadamente dirigentes desportivos, outras pessoas e com os senhores vereadores. Eu, sinceramente, nunca fui convidado para participar nessa reunião e fica a questão, afinal, vamos ser ouvidos? Alguém foi ouvido? Eu não fui. E como vereador, interroguei-me, afinal, como é que é? Ou o Sr. Presidente queria dizer os vereadores da maioria? É que o Sr. Presidente ali dá a entender que ouviu toda a gente, incluindo os seus vereadores, coisa que não fez, porque eu não fui ouvido. E como isto já aconteceu com outras grandes obras aqui, nomeadamente na nossa cidade, em que não ouviu os vereadores da oposição, eu chamo a atenção que acho que não fica bem, Sr. Presidente, fazer as coisas e não ouvir toda a gente, menos os vereadores da oposição. Eu não fui ouvido, não sei se os outros vereadores que estão aqui presentes da oposição o foram ou não, pela primeira conversa que tive com eles quando cheguei, disseram-me que não foram, portanto, acredito. E, Sr. Presidente, era isto que eu queria lamentar aqui, o facto de dizer que ouviu, quando efetivamente não ouviu. Em relação às questões, elas estão esclarecidas e assunto ultrapassado da minha parte.
Eu só queria ficar aqui esclarecido. Logo no início da intervenção da senhora vereadora Ana Gonçalves, falou que era programa eleitoral, era esse e mais nada que iam cumprir. Não quis dizer que maioria absoluta é poder absoluto. Não foi isso, não. Esclareça-me só. Senhora engenheira, há cerca de 4 anos aconteceu uma coisa semelhante e, portanto, eu só queria que esclarecesse isso. Em relação ao outro assunto que falou sobre o Parque Verde, até que enfim, que disse aquilo que eu já disse várias vezes, que foi anunciar uma obra para um local sem comprar os terrenos. E quem vai pagar isso somos nós. Eu já citei isso aqui várias vezes, chamei a atenção que foi um erro. E quem faz estes erros é quem nunca geriu uma empresa, nunca sentiu a necessidade de arranjar dinheiro para pagar segurança social, para pagar aos trabalhadores, para pagar tudo isso. Ou quem não teve que puxar dos cordões à bolsa para injetar dinheiro numa empresa para ela poder assumir os compromissos. Porque se o dinheiro fosse nosso, tirando do bolso, não fosse da Câmara, de certeza que não faziam as asneiras que fizeram. E quando falo aqui deste caso, é um caso lamentável, do Parque Verde. É um caso lamentável. Eu recordo-me de, antes das eleições, de 2013, a cidade tinha os seus painéis publicitários, todos eles, o anúncio do Parque Verde. E afinal, nem terrenos havia comprados. Vamos pagar isso. Em relação à Guarda Norte, está-me a falar que não somos os titulares e vamos comprar partes indivisas e não sei o quê. Vamos esquecer isso. Mas para quê? Mas o que é que a Câmara vai lá fazer? O que é que a Câmara vai lá fazer? O que é que a Câmara quer fazer? Querem fazer daquilo o quê? Mas se não tem vocação hoteleira, se é para unidade hoteleira, se a Câmara não tem, e já demonstrou não ter essa vocação, mas para quê continuar com isso? Abandone-se. Investir mal o dinheiro, não façam isso. Respeitem também as opiniões da oposição. Não é só o vosso projeto eleitoral. Há coisas que nos projetos eleitorais são unânimes e devem ser aproveitadas. E temos aqui o caso do pavilhão multiusos, que é um deles. E há outras ideias que cada um dos concorrentes apresentaram no seu programa que são úteis para o Conselho e que quem tem a maioria deveria, na minha opinião, olhar para eles e pensar seriamente se não os deveria levar para a frente. Era só isso, Sr. Presidente, que eu queria. Faz favor, Sr. Faz favor. Sr. Presidente, há pouco eu não tinha comigo a entrevista que o senhor deu e o Sr. Presidente, provavelmente, na consulta que fez aí ao seu telefone, efetivamente não teve, provavelmente, a possibilidade de ver que, efetivamente, o senhor diz lá que foram ouvidos, efetivamente, os vereadores da área do desporto, continua a dizer, eu tenho aqui, quem foi ouvido e depois, e os seus presidentes de junta e vereadores. Portanto, por lapso, provavelmente não disse. Portanto, o senhor Presidente diz isso, e daí a questão, o facto de eu ter questionado. Portanto, mas está. Obrigado pela sua correção.